Olá pessoal, sou Jefferson Bittencourt e estou aqui para falar sobre as perspectivas das discussões no Congresso Nacional, especialmente sobre a política fiscal nesse segundo semestre. Nesse segundo semestre no Congresso Nacional, a gente pode elencar 3 tipos de discussões que devem ocorrer. Uma delas são as discussões de rotina, aquelas que acontecem todos os anos e a gente sabe que podem gerar alguma movimentação no mercado. Outras são as discussões que já estão no radar e que devem se encerrar nos próximos meses. E ainda tem um conjunto de discussões que podem vir a surgir ao longo do semestre. Nesse primeiro conjunto de medidas, a gente tem, do ponto de vista fiscal, as discussões mais importantes, que é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cuja proposta foi apresentada no dia 15 de abril pelo governo, e também teremos a apresentação do projeto de lei orçamentária anual, no dia 31 de agosto, que deve ser votado até o final do ano. Apesar de ser temas de rotina, sempre pode causar ali algum ruído discussões que a gente conhece e que podem surgir e devem surgir. Volume de emendas parlamentares a ser incorporadas no orçamento, calendário de execução para essas emendas parlamentares ao longo do exercício seguinte, nível de contingenciamento necessário para cumprir a meta, que este é um tema que ainda está em aberto no TCU, enquanto não houver uma decisão do TCU sobre essa questão, ele pode ficar voltando na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a própria discussão do nível de meta para 2025 são temas que podem surgir na discussão da LDO. Na discussão da LOA, a grande questão é qual é o nível de medidas adicionais que o governo precisa tomar para cumprir a meta de resultado primário estabelecida na LDO, que está estabelecida hoje na proposta em 0, e quais são as medidas que são necessárias para sustentar o limite de gastos, aquelas medidas de contenção de despesas. É importante a gente lembrar que, embora seja uma rotina, em 2023, a apresentação da proposta de lei orçamentária, pelo volume de medidas que eram necessárias para cumprir a meta, gerou um certo ruído no mercado. Esse ano pode não ser diferente. Entre os temas que já estão no radar para esse segundo semestre, talvez o mais importante e evidente deles são as discussões das 2 leis complementares que vão regulamentar a reforma do IVA. A primeira delas já passou pela Câmara dos Deputados, já chegou no Senado, mas ainda há outra lei complementar que ainda não foi apreciada na Câmara, que é a que se refere, digamos assim, à governança dos novos tributos, né? A governança administrativa, a governança jurídica e recursal das discussões tributárias, do comitê que vai disciplinar os novos tributos. Esse ainda não passou pela Câmara. E todas essas discussões ainda precisam passar pelo Senado, onde devem ter um rito mais lento, e ainda tem a perspectiva de voltar para a Câmara nesse final de ano. Essa é uma discussão que deve ocupar bem a pauta do Congresso nesse segundo semestre. Ainda entre as discussões que estão no radar tem a questão da desoneração da folha. A desoneração da folha pelo lado dos benefícios tributários, a gente ainda precisa ver como vai fechar a concessão do benefício tributário para os municípios. Para o primeiro ano está claro, para os demais o relatório ainda não foi apresentado, não se conhece o desenho da desoneração dos municípios para os próximos anos. Para os 17 setores, isso já está fechado. E um ponto que está bem mais em aberto é a compensação para esses benefícios tributários. O Senado apresentou um pacote de medidas, o Poder Executivo quer um conjunto de medidas mais estrutural, ou pelo menos uma medida mais estrutural que traga uma receita mais perene. Há um nível de tolerância menor do Congresso para as discussões sobre aumento da carga tributária, e essas discussões precisam ser
endereçadas nesse segundo semestre e devem ter implicações importantes sobre o alcance dos resultados fiscais já em 2024. E um outro tema, onde parece que há um gap maior ainda entre o entendimento do que quer a cúpula do Senado e o que aceita a Fazenda, é a discussão sobre a renegociação da dívida dos estados. Esse tema, para se chegar a bom termo e à votação, parece que ainda precisa um caminho maior de negociação. O último conjunto que a gente vislumbra dessas medidas mais associadas à política fiscal que podem tramitar no Congresso no segundo semestre são possíveis alterações da legislação para fins de cumprimento das regras fiscais. A gente poderia pensar que há um risco de se discutir um projeto de lei complementar para alterar o limite de gastos, em função desse crescimento muito expressivo que está se vendo de algumas despesas obrigatórias, como a Previdência Social, como o BPC, mas nesse ponto a gente vê, principalmente nos últimos meses, um comprometimento muito grande do governo com o cumprimento desse limite. Então, parece que a probabilidade de se discutir uma alteração do limite de gasto via lei complementar está se reduzindo bastante, essa possibilidade, o que é um bom sinal. Essa alteração deveria gerar, uma eventual alteração do limite de gasto deveria gerar uma reação bastante negativa do mercado. Parece que o governo já entendeu isso e está trabalhando bastante para evitar uma possível apresentação de uma lei complementar para alterar o limite de gasto. Já na questão da meta de resultado primário, a gente vê um risco maior de ser necessário algum tipo de alteração na lei de diretrizes orçamentárias para que o governo não venha sofrer as sanções do descumprimento da meta de resultado primário. O ponto-chave de uma eventual discussão da alteração da meta de resultado primário, que seria um caminho de alterar a LDO para fugir dos gatilhos e sanções que existem no arcabouço para caso de descumprimento da meta. O caminho mais óbvio seria alterar a própria meta. E um gatilho para essa possível alteração poderia ser um reconhecimento maior da frustração de receitas de medidas que o governo adotou, associado a um impasse sobre a compensação da desoneração da folha. Parece haver ainda um caminho grande a ser seguido pelo governo em reconhecimento de frustrações de receitas e medidas que foram tomadas. Isso poderia levar a uma necessidade de contingenciamento que fosse politicamente inaceitável para o governo. Se nós não vermos esse reconhecimento dessas frustrações de receita contrabalanceados por uma compensação mais generosa da desoneração da folha, aí há uma boa chance de nós vermos o governo propondo uma alteração da lei de diretrizes orçamentárias, justamente para evitar as sanções que existem no arcabouço fiscal para o descumprimento da meta. Todas essas discussões fiscais que nós teremos no Congresso no segundo semestre, elas ainda vão estar permeadas por outros temas que são igualmente importantes, mas são menos associados à questão fiscal, como a questão da autonomia orçamentária e financeira do Banco Central, indicação e sabatina dos novos diretores do Banco Central e do novo presidente do Banco Central, e no ambiente político a gente vai ter as casas se acomodando depois do resultado das urnas. A gente vai ter um reequilíbrio, né, das forças dentro do Congresso depois do resultado das urnas nas eleições municipais, e durante todo o semestre, esse segundo semestre, muito provavelmente, muita discussão sobre a sucessão na presidência das casas, em particular na Câmara, onde esse tema vai estar mais em aberto. Então, teremos certamente um segundo semestre bastante agitado aí nas discussões fiscais e nas discussões do Congresso. Era isso, pessoal.
Prazer estar aqui com vocês de novo.